Amém? Rapidamente, queridos, gostaríamos de passar pelo nosso momento da palavra e gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, hoje no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho segundo João escreveu, capítulo 13. E ontem o Du trouxe uma mensagem linda que quase que ele toma a minha mensagem. Quando ele começou a pregar, eu digo, o Du vai pegar a minha mensagem, eu acho que não vou precisar pregar. Então você que veio ontem vai ser muito familiar a mensagem de hoje. Talvez é porque você precise, porque você veio ontem e vim hoje escutar praticamente as mesmas coisas, mas foi muito tremendo o que ontem meu discípulo ministrou aqui sobre servir na sociedade. Eu queria ler com a igreja esse texto aqui, que está em João, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 12. Estou lendo na NVI. Se você quiser acompanhar aqui, vai ficar mais familiar para você o texto. Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui o Senhor nos traz uma instrução pelo teu Espírito Santo. E nós queremos que o Espírito do Senhor venha se revelar com a tua vontade, com o teu querer, com aquilo que o Senhor quer ministrar em nós e através de nós com essa palavra. No nome poderoso de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigado desde já, papai, pela tua presença aqui nesse lugar, pela tua palavra que é viva e que ela pode se renovar hoje e falar diferente com nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, rapidamente eu queria nessa noite tratar de algo que está muito forte no meu coração. O servir. Fazer parte do reino de Deus. Sabia que você foi chamado para servir? Para fazer parte da obra de Deus, do exército de Deus? Quando Jesus dá esse exemplo de quem Ele é, e de como ele se posicionou, eu estava dando uma olhada e fiquei, um tempo atrás, eu estava falando para a Maria, como tem gente que serve hoje voluntariamente. Estava vendo uma reportagem, e há milhares de pessoas, e eu fui ver quantos mais ou menos teríamos. No Brasil, cerca de 7.500.000 pessoas servem voluntariamente hoje, em ONGs, em alguns departamentos sem fins lucrativos. Servem gratuitamente. Mas no mundo,
É uma coisa maravilhosa saber que no mundo há mais ou menos 1 bilhão de pessoas que estão servindo voluntariamente. Sabia que você é um desses? Você é um desses escolhidos, amém? Para servir, para fazer parte desse numeroso exército de pessoas que servem. No Brasil é cerca de 5% da nossa população mundial brasileira que serve voluntariamente. É gente, é milhões de pessoas. E o Senhor Jesus aqui, nessa narrativa, Ele traz à tona algo que é tão vivo hoje. Porque na nossa igreja aqui, como eu estava vendo aqui no Aba News, as meninas do Aba News falando, que na nossa igreja você tem oportunidades de fazer parte de algum ministério, de algum setor para servir. E nós temos muitos espaços na igreja precisando de você. Sabia? Tem muitos lugares aqui na igreja que precisa que você venha ajudar a servir. Você não precisa ser uma pessoa com grandes formações para servir no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus começou a chamar os seus discípulos, Ele chamou pessoas simples, humildes, mas com comprometimento, com desejo de servir. Compromissadas com o reino de Deus. E aqui, nesse texto, o Senhor Jesus dá um ensinamento de como nós devemos nos comportar, como nós devemos servir. E não faz muito tempo, eu falei sobre essa mensagem aqui, eu não sei se já faz 2 meses ou mais, mas está por aí. Eu não consegui achar o dia que eu ministrei sobre esse texto, peguei um pouco mais amplo. Mas nesses dias, onde a sociedade precisa tanto de pessoas, nós, a igreja, nós somos a resposta para uma sociedade. A igreja é a resposta. Você e eu, nós somos uma resposta que a sociedade precisa. Através da sua vida, do seu amor, do seu cuidado, muitas maravilhas podem ser feitas. E muitas pessoas hoje vivem frustradas porque não estão desenvolvendo o seu chamado. Passam lutas, passam dificuldades, porque o Senhor já chamou você, mas você ainda não aceitou, está resistindo. E as provações e as aprovações, elas vêm vindo, para ver se nós vamos ser aprovados. Provações são para nós ser aprovados. Mas muitos de nós não aceitamos, às vezes, as aprovações e as provações, e passamos anos da nossa vida. Eu poderia dizer da minha vida, que quando eu era, acredito que uns 11 anos, eu não lembro bem, 12, houve na minha localidade uma campanha de missões. Eu estava falando com a minha filha, nós estávamos vendo um filme, eu e ela, depois estava falando sobre essa questão que arde no meu coração até hoje. Passou pela nossa região uma missões, eu acredito que muitos aqui que foram católicos já viram o que é uma campanha de santas missões da Igreja Católica. E eu e os meus irmãos participamos de uma. E eu queria ir junto com eles, queria fugir até de casa, se eles me aceitassem, eu acho que eu até fugia na época para ir junto. Tanto que depois de 2 ou 3 anos eu fugi de casa, fugi com 13 anos. Mas eu queria ir junto com aquela missão, com aqueles missionários que estavam fazendo aquele trabalho. Era lindo.
Eu estava olhando aqui a equipe de louvor, o Cris e a equipe aqui, e me lembrando daquele tempo ainda, coisas que estão vivas dentro de mim, já estão praticamente quase 50 anos que isso se passou. E eu sinto essa mesma chama hoje no meu coração do serviço. E onde vendo Du ministrar sobre o servir, e eu estava já com a minha mensagem pronta, eu quase quis sair dela. Porque o texto que o Du ministrou é em Lucas 10, e eu quero ir nesse texto porque eu já tinha ele preparado. Eu quero pedir que seja aberto ali, Lucas 10, né, 25 até o 37. Porque aqui Jesus, nesse texto de João, ele fala de algo muito profundo. E em João 17, 18, ele diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Em João 17, 18. Ele diz assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, essa missão é para nós. Porque o Senhor Jesus, ele diz, eu também vos envio. Quando ele estava falando isso, ele estava falando aos discípulos. Nós hoje somos os discípulos. Nós hoje somos a resposta para a sociedade. Mas o texto de Lucas, ele especifica muito bem, e ontem o Du foi muito feliz, né? E a igreja que estava aqui ontem, eu tenho certeza que recebeu algo do céu, porque foi do céu o que veio ontem para nós aqui. E eu vou abrir aqui para nós ler. Lucas 10, a partir do 25. Que é a parábola do bom samaritano. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. O que ele fez? Se levantou para pôr Jesus à prova, diz aqui a palavra. E disse: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como é que você entende? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo.
Veja bem, que aqui Jesus estava se virando e apontando para quem? Para a igreja. Estava descendo um sacerdote que viu o problema, atravessou para o outro lado da rua. Estava descendo o levita, que viu também o problema, e passou para o outro lado da rua. Mas o samaritano, que vinha, que até tinha um problema com os judeus, ele vem, desce do seu cavalo, pega o que ele tinha na sua esqueci o nome daquilo, André, que carrega no cavalo. Tem uma bruaca, né? Antigamente dizia que carregava as coisas dentro. E ele tirou dali vinho e óleo. E derramou sobre aqueles ferimentos. Ele trouxe o vinho, que nem disse o Duante, que simboliza a alegria. Ele trouxe o óleo, né, que simboliza a cura, a unção. E pega aquele homem e leva com ele a uma hospedaria. E ali uma das primeiras coisas que ele faz, depois de ter feito os primeiros socorros, ele desembolsa. Ele puxa da sua carteira 2 denários e paga naquela hospedaria e diz: vou viajar, quando eu voltar, se tiver mais despesas, deixa aí que eu venho pagar. Então, ser voluntário, ser servo, servir, essa cultura do servir voluntariamente, nós precisamos gastar. E às vezes é uma das primeiras coisas que nós não queremos é investir. Nós queremos fazer alguma coisa, mas nós queremos ganhar. O que eu vou ganhar se eu for fazer isso? A cultura do voluntário é nós se oferecer. É onde você está, no contexto da sua sociedade. E ontem o Du estava falando ali de nós andar no automático. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava começando a cuidar um trabalho em Gaspar, numa casa lá na Coab, então a gente estava reunindo um pessoal ali. E eu saía de Blumenau, da velha central, lá em cima, para Gaspar. Dava 27 quilômetros, se não me engano, o meu caminho. Mas eu tinha que atravessar toda a parte trancada de Blumenau. Todo o trânsito. E quando chegava perto da festa, né, de outubro, em Blumenau, era uma tortura. E às vezes eu tinha dificuldade de dinheiro para gasolina, para ir fazer essa obra lá, porque era uma obra voluntária, a igreja não pagava, e nós não tinha nem igreja, era na casa de uma família que dava para nós o espaço. Começamos a cuidar os filhos de uma mulher que estavam se envolvendo com as drogas, porque o pai deles era envolvido com bebida, e nós fomos indicados pelo pai dessa pessoa para nós ir cuidar eles. E de repente nós já estávamos cuidando muita gente. Já estava se batizando gente naquele lugar. E um dia eu estou indo no automático, Du. E ali tem uma região que eu passava que é a boca mais forte de droga entre Blumenau e Gaspar. A prainha. E eu via muito a piazada que usava. Mas naquele dia eu vi perto de um posto ali caído. E o Espírito Santo falou, para e leva ele. E eu estava atrasado, como sempre. Eu estava assim, uns 10, 15 minutos atrasado. Eu pensei, eu não vou parar, já estou atrasado. Eu andei mais, acho que uns 10 quilômetros para frente quase. Fui até perto da linha círculo e voltei para pegar essa pessoa. Porque o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu pensei, não adianta. Que adianta eu ir lá falar de Jesus se eu não estou fazendo o que Jesus quer que eu faça? E eu retornei, levei ele comigo, e essa pessoa, ele se entregou para Jesus ali.
Eu não sei aonde que ele está hoje, porque isso também não me interessa, mas o céu sabe. Deus conhece. Então essa cultura, ela precisa estar dentro de nós, e precisa haver um entendimento e um temor. Porque senão nós não vamos ser voluntários. Nós não vamos fazer, porque nós olhamos aqui que o sacerdote passou pelo outro lado, o levita passou pelo outro lado, mas uma pessoa que ela, se nós fôssemos dizer aqui, ela não teria tanto compromisso como teria o sacerdote ou o levita, que seriam muito mais obrigados a fazerem isso, porque eles conheciam a lei, como esse jovem aqui, que Jesus pergunta para ele, né? Quando ele se apresenta para Jesus, né? E pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, Jesus diz para ele o que está escrito na lei. Respondeu Jesus para ele: como que é que você lê, como que você interpreta, porque ele era um intérprete da lei. Como é que você interpreta essa tua vida de cristão? Que ele era um cristão, como é que tu interpreta essa tua vida como discípulo? Se ele era um perito da lei, como é que ele interpretava? Jesus pergunta para ele. E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí, ontem o Du já falou parte disso, né? Mas, para facilitar ainda, eu estava olhando, e uma das coisas que me ficou gritante aqui, algumas coisas nesse texto, né? O que eu preciso para ter a vida eterna? Outra coisa que Jesus disse: faça isso e viverá. Outra coisa que Jesus disse ali também: quem é o nosso próximo? Como nós estamos olhando quem está próximo de nós? Porque tem coisas, queridos, que elas estão tão próximas de nós, e nós às vezes não vimos. E nós entendemos a lei, interpretamos a lei. Mas como é que nós estamos nos comportando? E Jesus diz: vá e faça o mesmo para ele. Você deve ir fazer o mesmo. Muitas vezes, nós temos condições e circunstâncias de servir muito bem na nossa frente, mas nós não somos voluntários. Essa cultura ainda está longe de nós. E uma das coisas que eu tenho visto, e que me chamou muita atenção, é que Paulo fala algo muito tremendo em Efésios 2:8. E eu gostaria de ler esse texto. Efésios 2:8. É um texto que nós usamos demais no discipulado. Nós usamos muito. E uma das coisas que precisamos entender é que essa cultura, nós temos que ter ela acompanhado da fé. E aqui Paulo diz, no versículo 8, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós
as praticarmos. Então nós fomos salvos pela graça. É um presente que o Senhor nos deu, que vem acompanhado de fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 12, 6. Ele diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé. Precisa de ter fé. E nós que somos esses cristãos, nós que somos essas pessoas que confessamos Cristo como Senhor, nós temos fé. Você tem fé? Eu tenho fé. Como eu interpreto então a lei, disse Jesus? Como é que você vê, disse Jesus? Em João ele diz: felizes vocês serão se praticarem. Feliz é o homem que pratica as obras. E nós, quando fizemos aqui passamos a nossa membresia, nós temos um momento muito poderoso, que é o momento do lava-pés. E ele é chocante, ele é tocante. Porque o que Jesus fez humilha nós. Lavar os nossos pés, curar nossas feridas, derramar vinho novo sobre nós, derramar óleo novo sobre nós. Isso é uma graça que Jesus fez. E você pode servir. Você pode fazer parte disso. Outra coisa que, através da fé, o Espírito Santo ele é liberado em nós. Quando nós cremos e nós entramos no batismo, quando nós entramos em aliança com o Senhor, o Espírito Santo, ele é liberado em nós. E uma das coisas principais é Gálatas 5, 22, que o Espírito Santo leva a nós frutificar, leva a nós produzir frutos. E os frutos é que glorificam a Deus. E quando nós nos dispusemos a servir, o Espírito Santo leva a nós a fazer obras, através da fé. Tiago cita muito bem isso, no capítulo 2, sobre a importância das obras e da fé. As obras acompanhadas com a fé. No versículo 2,14, abre ele para mim, irmão, faz favor. Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Segue agora o 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhado de obras, ela está morta. E o 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós precisamos, queridos, fazer as coisas do Senhor. Mas duas coisas é importante para que nós venha a ser bem-sucedido. Eu olho aqui para a nossa igreja e eu amo ver o que está acontecendo com a nossa igreja. Nós temos aqui na igreja, eu até numerei alguns e eu acredito que esqueci de alguns. Nós temos pessoas voluntárias aqui na nossa igreja, servindo nas crianças, cuidando aqui, ó. Nós temos pessoas servindo os adolescentes, os teens. Nós temos casais servindo os jovens. Nós temos casais servindo os casais. Nós temos também pessoas que trabalham com discipulado, servindo uns aos outros. Temos pessoas que trabalham com os GCs, servindo
investindo. Tem gente que vai para lá, vai para cá no GC, investe gasolina, investe carro, investe tempo. Vem para cuidar de alguém, vem para ser cuidado. Vem aqui na nossa igreja durante a semana e observa o que acontece aqui fora dos nossos encontros, fora o que acontece nas casas. Mas se você chegar aqui na segunda noite no nosso espaço, você vai encontrar tantos carros e tantas pessoas que você pensa, oh, poxa, tem culto? Tem. Estamos cultuando a Deus como estamos servindo uns aos outros. Então nós temos discipulado, nós temos os aconselhamentos, nós temos a equipe do acolhimento que, através do quilo que nós divulgamos aqui, nós servimos as pessoas com 1 quilo, com a cesta básica. Nós todo mês entregamos várias cestas básicas. E graças a Deus, sempre que tem alguém precisando, nós temos para servir. Nós temos também pessoas que cuidam aqui na igreja da comunicação, que fazem os nossos vídeos, que fazem a nossa divulgação das redes sociais. Nós temos pessoas que servem na música aqui, que dão aula de música aqui. A propósito, você pode nos procurar se você tiver interesse nessa área. Nós temos também pessoas que limpam os banheiros da nossa igreja. Você pode ajudar também. Eu digo que é o primeiro lugar que eu comecei a ser igreja, é quando eu vou limpar os banheiros. E eu deixei esse por último, porque é por onde a gente deve começar. É limpando os banheiros. É cuidando dessas cadeiras onde senta um irmão, uma irmã sua com a roupa bem limpa, bem bonita. Que não tenha poeira, que não tenha um chiclete grudado aí. Essas são coisas que nós podemos fazer. Mas nós temos pessoas que cuidam do nosso jardim da igreja, plantam flores, limpam. Nós temos pessoas que arrumam água na igreja, que às vezes dá problema no nosso encanamento. Nós temos pessoas que arrumam os banheiros da igreja, as descargas que às vezes dá problema. A propósito, tem 1 ou 2 banheiros precisando de ajuda. Você que trabalha de encanador, né? Você que trabalha de pintor, nós sempre temos fazendo obra. Mas nós temos alcançando uma sociedade. Nós temos que olhar para essa cidade, orar por essa cidade, com fé, mas nós temos que ir com o nosso evangelismo. Nós temos que ir com o evangelismo, nós temos que ir de casa em casa, nós temos que buscar o que está fraco. Nós temos que acompanhar as pessoas. Nós temos que ter momentos de aconselhamento com os casais, com os jovens, com as crianças. Isso, queridos, é a cultura do servir. A cultura do servir voluntário. Que quando eu fui alcançado, foi por essa cultura. E eu acredito que você que está aqui, foi a cultura de alguém que chegou em você. E eu fico feliz de ver que todos nós estamos investindo o nosso tempo no reino de Deus. Foi o que o Senhor Jesus pediu para nós fazer. E quando Ele pede, aqui, voltando para o nosso texto, Jesus disse para eles, no versículo 12, no final, Ele diz, vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Ele faz uma pergunta. Ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, ele diz, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus nos dá uma comissão, nos dá uma ordem aqui, para nós lavar os pés uns dos outros. Ele diz, eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam como eu lhes fiz. Ele diz, eu dei o exemplo. Nós estamos dando exemplos.
Como é que está você que é discípulo? Você está dando um exemplo, está discipulando alguém? Você está seguindo aquilo que o Senhor Jesus trouxe até nós? Você está curando feridas de alguém como Jesus curou as nossas? Você está gastando, investindo como Jesus investiu em nós? São perguntas. São perguntas. Deus falou ontem através disso e está falando hoje de novo. Que o Evangelho de Jesus Cristo ele tem um preço. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo primeiro. Depois, tome a sua cruz e me siga. Esse é o voluntariado. Essa é a cultura do reino de Deus. De servir. Esses dias nós estivemos na conferência ali em Blumenau e o pastor Costa Neto pregou uma mensagem extraordinária sobre amar e servir. Ele tem inclusive um livro. Eu sugiro que quem puder ler esse livro, do pastor Costa Neto, a cultura do voluntariado. Amar e servir é o nome do livro. Pastor Costa Neto é uma figura extraordinária, exemplar do Nordeste, cuidando milhares e milhares de pessoas na igreja deles. Eles têm hoje cerca de 15 mil pessoas sendo cuidadas assim, como nós estamos de um a um. E é o sonho nosso alcançar a cidade toda de Luiz Alves. Amém? É o nosso sonho, queridos. Amar e servir. Cuidar uns dos outros. Curar as feridas uns dos outros. Mas isso precisa que nós se envolva numa grande equipe. Não consigo, só eu e a minha esposa, cuidar de toda uma igreja. Não consigo, só eu e a nossa liderança, cuidar de toda uma igreja. Há necessidade que você, minha irmã e meu irmão, se aliste nessa tarefa. Você que já faz discipulado, que está sendo cuidada, que está sendo cuidado, como que está o teu coração para você começar a cuidar de alguém? Você está se preparando para pesar os ferimentos de alguém, que nem diz o texto que o Du leu ontem? Passar vinho, trazer alegria para essa pessoa, passar óleo, trazer vida nessa pessoa? Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. Eu quero, nessa noite, nós orar. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor a voltar aqui. E Jesus, quando Ele nos comissionou, Ele chamou nós, para nós começar a fazer a diferença. E eu creio que você pode. Porque quando o Senhor me alcançou, queridos, eu estava tudo sujo das drogas, da bebida, era um bêbado. Cheguei a catar na lata. Era um perdido dos perdidos. Mas a cultura de Jesus usou uma pessoa para chegar em mim. Talvez essa cultura chegou em você. Talvez você não saiu que nem eu do crack, não saiu que nem eu do crime organizado, mas talvez você está saindo de um problema familiar, de uma cultura de sofrimento que te trazia sofrimento, que te trazia tristeza. Hoje nós estávamos vendo um filme, eu e a Annelise, e eu sugiro que vejam, né? A maioria acredito que já viu, né? A Cabana. Ali a gente pode ver as raízes do sofrimento das pessoas. Esse filme é extraordinário porque mostra o quanto Jesus ama, o quanto o amor ama nós.
E o amor está aqui. Aleluia, Ele está aqui. Eu quero convidar você a ficar em pé, para nós adorar o amor. Adorar Jesus, que nos amou de tal forma. Aleluia. Ele que se entregou. João não conseguiu explicar o tamanho do amor, que é o amor. Ele não conseguiu. Ele só diz que Deus nos amou de tal forma. A gente não tem como entender. Talvez você não tenha como entender hoje o tamanho que foi o amor que te alcançou. Você pode pensar agora como é que você foi alcançado? Aonde que você estava? Aonde que você estava quando o amor te alcançou? Como era a tua vida antes do amor? Também eu quero dizer uma coisa nessa noite. Que se o amor ainda não chegou em ti, e você quiser receber, você pode vir aqui. Você pode aceitar Ele hoje. Ele está aqui como já cantamos e eu creio que Jesus está aqui. Eu creio. Você crê? Então você pode vir. Receba o amor na tua vida. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Não precisa ter vergonha. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sabia nem que jeito que eu ia para frente. De tão sujo e perdido que eu estava. Eu só sei que eu vim de joelho, de arrasto. Era uma igreja daquelas antigas de taco, não era piso. E ele era lustrado, uns 3 metros eu vim de carrinho, de joelho. 20 anos, o amor me alcançou. 20 anos o amor começou a alcançar a minha casa. E eu recebi a palavra dele, que disse para mim, vocês podem agora ver a quem vocês querem servir. Porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então se você ainda não serve, vem aqui. Vem aqui, nós vamos orar, não precisa você... Talvez você quer servir, mas você quer ser um servo na igreja. Vem aqui. Não tenha vergonha, não tenha medo não. Jesus, Ele ama, Ele não é brabo, não. Jesus, Ele ama. Vem aqui. Aí, ó. Seja como essa valente. Saia do seu lugar. Vem aqui, minha esposa. Saia do seu lugar, enquanto os ministros do louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Você pode vir. Jesus está aqui. Você pode vir. Venha, o amor está aqui. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. O amor está aqui. Aleluia! O amor está aqui. Venha em nome de Jesus, não tenha vergonha. Você quer servir? Se entregue totalmente. Você precisa se entregar, tomar um passo. Você não precisa ter medo. O amor lança fora todo medo. Venha mais aqui, querida. Venha mais aqui. O amor está aqui. O amor lança fora o medo. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo. Não temas, diz o Senhor. Não temas. Sim. Não temas. Tem 366 vezes escrito na Bíblia. Não temas. Eu sou contigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus está mudando a tua história hoje. Deus está mudando a tua casa. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. Comece a orar aí os intercessores. Comece a orar. Comece a orar aí os intercessores. Vem aqui. As irmãs que estavam no encontro, vem ajudar a orar aqui perto. Venham mais perto, as irmãs que estavam. Entre na intercessão. Essa hora é a hora que os céus estão entrando em concordância. Os céus estão abertos.
Deus está aqui, queridos. Deus está trabalhando. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme. Aleluia. 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 Queridos, vamos fazer uma oração conjunto. Sentindo no meu coração de nós fazer uma oração conjunto, todos nós, uma unidade. A Bíblia diz que Deus age no meio da unidade. E eu quero que você feche seus olhos e ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu renovo a minha aliança contigo, Senhor, e prometo te servir de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças e de todo o meu coração. Senhor Jesus, nessa noite eu rejeito e renego tudo aquilo que o inimigo tentou semear na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu renuncio e rejeito e renego em nome de Jesus. Não aceito mais nenhuma acusação do adversário na minha casa, na minha família. Eu te pertenço. Eu sou teu. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida eterna. Eu prometo te servir de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, em nome de Jesus. Amém. Pai, sela agora, Senhor, essa oração. Nós entramos em unidade e concordância. A Tua palavra diz em Mateus 18:18, que se 2 ou 3 de nós aqui na terra concordarmos com algum assunto, será concordado no céu. E nós estamos aqui nesse altar, em concordância com o céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós selamos a bênção do Senhor sobre a Tua igreja. Um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de comunhão, um tempo de graça, um tempo de ousadia na Tua igreja. Senhor, que quando nós sair por essas portas, os céus estejam sobre nós abertos, e que nós possa cumprir o Teu propósito de servir, Pai. O Senhor chamou nós para o serviço, e nós queremos, Pai. Por isso fizemos essa aliança nessa noite, Deus, para Te servir de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Leva cada um, Senhor. Entra com provisão em cada casa, em cada família, em cada lar aqui representado. Esteja acesa a Tua chama, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vá em paz. E o Deus de paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus.